Olá, turminha! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, olha nós aqui para mais uma revisão. E dessa vez a revisão é sobre história. Nós vamos relembrar o que nós aprendemos no capítulo 4 e no capítulo 5 da apostila de história. Vamos começar aqui no capítulo 4, onde nós falamos sobre escolas em diferentes tempos e lugares. Logo nas primeiras páginas do capítulo, nós vimos que aqui no Brasil existem vários tipos de escolas, né? Nós vimos ali as escolas das tribos indígenas. O que será que eles trabalham ali? O que será que eles estudam ali? Será que os conteúdos que eles aprendem é o mesmo conteúdo que nós estamos aprendendo aqui no nosso estado, na nossa cidade? Nós vimos também como eram as escolas nos tempos passados, né? Como era a escola no passado. Vimos que aqui no Brasil existem variações de escolas, né? E maneiras de trabalhar também os conteúdos. Como nós vimos ali nas tribos indígenas, né? Nós vimos que os povos indígenas, eles quando vão para a escola, as escolas deles a começar a estrutura, né? Muitos estudam ali ao ar livre, eles sentam num círculo e quem ministra aquelas aulas, quem aplica as aulas são os pajés, que são os mais velhos, e eles aprendem ali da cultura deles, né? Tudo sobre o povo deles, aprendem a língua indígena, como é falada, as tradições, as comidas típicas, tudo ali sobre o povo indígena. Só que eles só aprendem isso? Não. Hoje em dia, aqui no Brasil, as tribos indígenas, elas cresceram bastante, né? Então, a gente viu que as tecnologias também têm chegado lá para os povos indígenas. Então, as crianças, quando elas vão para as escolas indígenas, elas aprendem sim as culturas do seu povo, aprendem as tradições ali do seu povo, mas eles também aprendem as disciplinas que nós aprendemos também na nossa escola. Eles aprendem português, matemática, ciência, história, geografia, e eles também têm essas disciplinas junto com eles ali. E no Brasil também a gente viu que cresceu muito esse âmbito escolar, né? E para que servem as escolas? Por que será que nós vamos para a escola? A escola é importante? Sim, a escola é muito importante. E os objetivos da escola, de você ir frequentar uma escola, é que as escolas elas servem para despertar, elas despertem vocês, alunos, uma consciência, um senso crítico. Elas ajudam vocês a expressar a opinião. Quando vocês estão lá na escola, vocês não estão só apenas aprendendo a disciplina, mas vocês estão aprendendo a expressar opiniões também. Além de conviver com os amigos, aprender novas brincadeiras, aprender novas coisas, novas tradições, novas culturas, que cada pessoa é diferente uma da outra. Então, um amigo chega com as ideias que aprendeu em casa e transmite para o outro. Então, a escola é sim um lugar de aprendizado. É onde vocês estão sempre aprendendo a todo momento. Estão aprendendo na brincadeira, estão aprendendo em conteúdos dentro de sala de aula. A escola é importante para desenvolver o crescimento também de vocês. Logo na página seguintes ali, da apostila, nós vimos que as escolas no Brasil, nós vimos que existem as escolas rurais, as escolas urbanas, as escolas indígenas e as escolas quilombolas. Aqui no Brasil nós temos essas variedades de escola. As escolas urbanas, o que são? Onde fica? As escolas urbanas são as escolas que estão na cidade, né? São as escolas que estão nas grandes cidades, que ficam ali nos centros da cidade. Nossa escola, por exemplo, ela fica na área urbana. A nossa escola, ela fica na área urbana, porque ela fica na cidade, ela fica no centro. A escola da zona rural são aquelas escolas que ficam localizadas em fazendas, em regiões onde tem terras, onde não tem asfalto. Essas escolas são conhecidas como
as escolas da zona rural. E lá nessas escolas da zona rural, as crianças têm a oportunidade de estar em contato com a natureza, então eles aproveitam esse espaço para plantações, agricultura e aprender mais ali sobre esse ambiente da agricultura. Não que as escolas da zona rural não tenham essa oportunidade. Nós, por exemplo, lá na nossa escola, a gente faz a parte da culinária, nós fazemos a parte de plantação, né, da horta. Então, nós também estamos, sim, em contato com a zona rural, de certa forma. Nós também estamos trabalhando com essa parte da agricultura. Nós também desenvolvemos esse lado de preservação ambiental e tudo mais, mesmo estando ali na zona urbana. Então, há essa troca também de culturas em ambientes escolares. Vimos também ali as escolas indígenas, como nós já falamos aqui. Eles estudam lá na tribo deles, geralmente eles fazem as aulas ao ar livre, eles aprendem sobre as tradições da cultura deles, da cultura indígena, aprende a linguagem do seu povo, mas também estão aprendendo as disciplinas que vocês também são acostumados a aprender na escola. Temos também as escolas quilombolas. As escolas quilombolas aqui no Brasil, elas foram introduzidas pelos afrodescendentes, ou seja, os descendentes dos africanos. Foi trazida através dos escravos. Quando eles vieram para o Brasil, eles não tinham a oportunidade de estudar em uma escola como as outras pessoas. Então, ali os escravos, eles montaram as suas escolas e eles aprendiam a cultura do seu povo, que vieram da África, e assim também aprendiam as culturas novas que estavam aqui no Brasil, junto com os índios. Então, eles aprendiam também a cultura indígena, que já estava aqui. E também a dos portugueses, que vieram, que foi trazida para o Brasil. E essas escolas quilombolas, então, elas surgiu a partir do povo africano que veio trazido como escravo para o Brasil, e eles começaram as escolas quilombolas. Existe essa escola quilombola até hoje aqui no Brasil, e é mais comum de ver essas escolas lá na região do Nordeste, do Norte do país. Lá em Bahia, em Salvador, se não me engano, Pernambuco, perdão. Em Pernambuco tem uma escola muito famosa, muito conhecida, que é a escola quilombola. Eu acho que é uma das, se eu não me estiver enganada, é uma das mais antigas que nós temos aqui no Brasil. E vimos, como eu já falei, as escolas rurais, que são as escolas que ficam na área onde não é comum de ver asfalto, é a região onde tem bastante terras. Nós vimos que, como eu já falei para vocês, então, que a escola ela é importante porque é um local onde nós frequentamos diariamente, né? Vocês vão na escola de segunda a sexta, e vocês estão ali aprendendo várias coisas, vocês estão aprendendo muitas coisas novas. E antigamente, como que eram as escolas no passado? Antigamente, as escolas aqui no Brasil, principalmente, elas eram separadas. Os meninos aprendiam uma coisa e as meninas aprendiam outras, por exemplo. Os meninos, eles aprendiam tudo sobre mecânicas e as meninas aprendiam como bordar, costurar, cozinhar. As meninas iam para a escola para aprender essas artes de costurar, cozinhar, e os meninos iam para aprender a arte da mecânica, trabalhar com ferramentas. Eles aprendiam os conteúdos, mas cada um focado para uma coisa. Sem contar que as meninas ficavam em uma sala e os meninos ficavam em outras. Depois foi modificando isso, foi com o passar do tempo, foi misturando as turmas. Mas antes as meninas tinham que estudar em uma sala e os meninos tinham que estudar em outra. Sendo que, para que houvesse uma troca de informação
era só o professor falando. Então, o aluno, ele raro, muito pouco, ele tinha a oportunidade de levantar sua mão e poder falar para a classe toda. Era só quando o professor solicitava para que o aluno falasse. Hoje em dia, vocês têm liberdade para falar em sala de aula, para expressar, para perguntar, para tirar várias dúvidas, mas antes era somente quando os professores mesmos, eles abriam esse espaço e direcionava a um aluno, por exemplo, você agora vai falar e vai falar pela sala toda. Antigamente tinha essa divisão na sala. E as meninas não podiam falar sobre outros assuntos a não ser sobre corte e costura, porque eles já ensinavam para a vida, já ensinavam a arte do mercado, do trabalho ali. Então, os meninos que trabalhavam em serviços mais pesados, então eles aprendiam esses trabalhos manuais mais pesados. E as meninas trabalhavam com esses trabalhos mais simples, que elas podiam ficar mais dentro de casa. Porque antigamente, como nós também já vimos anterior no capítulo, a mulher ela não tinha a oportunidade de trabalhar fora. Ela tinha que trabalhar em casa, como cuidando da casa, sendo dona de casa. Isso também tá tudo bem. Não tinha nada de errado nisso. Porém, com o passar do tempo, as mulheres viram a necessidade de também estarem inseridas aí no mercado de trabalho, então com o tempo foi modificando. E hoje nós vemos que as salas são mistas, as mulheres podem participar de salas de aula junto com meninos, como é o caso da nossa escola, onde as salas têm meninos e meninas, e todos têm oportunidades iguais de falar e de se expressar. Em outros países, nós vimos que algumas escolas de outros países nem sempre elas têm também a mesma oportunidade que nós temos. Aqui no Brasil nós também vemos isso. Algumas escolas têm a infraestrutura melhor do que a outra, devido aos recursos financeiros que elas recebem. Então, nós vimos na página 234 a escola lá na China, onde os alunos eles estudam num pátio, eles ficam ali no pátio e eles têm um telão onde é passado todo o conteúdo. Já na escola lá na Suazilândia, eles não têm essa mesma oportunidade. Eles têm que sentar em dupla, dividindo a mesma mesa e cadeira, por conta de não ter tanto recurso financeiro para comprar o material necessário. Aqui no Brasil, nós também vimos que alguns lugares ainda sofrem por essa questão de infraestrutura. E outras escolas já têm mais uma infraestrutura melhor, como é no caso ali da escola da China. Então, eles têm a oportunidade de ter mais materiais, mais o uso da tecnologia, diferente das crianças lá da cidade de Suazilândia, que não tem toda essa oportunidade. Mas eles estudam também? Estudam também. Eles só adaptam a maneira de aprendizado. Não é igual ao um do outro, devido ao uso das tecnologias. Mas estão aprendendo também. Vimos também que algumas escolas, as crianças, eles sentam no chão. E outras escolas, eles já sentam nas cadeiras, né? Tem carteira. Ou umas escolas, as carteiras são placas, apenas uma plaquinha só, onde eles só apoiam as folhas ali para estudar e sentam no chão num tapetinho. E outras escolas, como é o nosso caso, aqui do nosso estado, do nosso país, todas as escolas elas têm cadeiras e carteiras para que vocês possam apoiar o material de vocês. Os materiais, falando já de materiais, eles também tiveram muita mudança, né? Nós vimos a evolução dos materiais. Antigamente, usavam só um lápis e uma borracha e já estava tudo certo. Hoje em dia, tem muito material. Então, é necessário ter mochilas adaptadas para que possa suportar o peso, estojo maior para que caiba todos os lápis que vocês usam de lápis de cor, canetinhas e tudo mais. E antigamente nem era necessário tudo isso, eles não usavam todo esse tipo de material, como nós vimos aqui na apostila também. Esses foram os conteúdos sobre as escolas em diferentes lugares. Então,
As escolas é importante? É importante estar indo para a escola? Sim, e é direito da criança. Toda criança tem o direito de estudar. Esse é um direito da criança garantido pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Toda criança tem direito de ter um estudo de qualidade. As escolas são diferentes em vários lugares e em vários países, porém é o direito de todos aprender, é o direito de todos estudar. Nós vimos também lá no capítulo 5 sobre brincadeiras. Na escola a gente também aprende a brincar? Sim, a escola é um dos lugares onde vocês mais estão brincando e se desenvolvendo. Brincar faz parte da infância e é muito importante que todas as crianças brinquem. Também é um direito garantido pelo ECA. Toda criança tem direito de brincar e se divertir. Toda criança tem direito a brincar. É um direito de vocês, crianças, brincar e se divertir. As crianças brincam de várias maneiras. Temos várias maneiras de brincar. Nós vemos aí que as crianças, vocês gostam de brincar de correr, de pega-pega e tudo mais. Tem brincadeiras preferidas, algumas brincadeiras de tabuleiros. Uns gostam de correr mais, outros gostam de jogos onde você pode só usar peças, como são os jogos de tabuleiro. Mas toda maneira de brincar é válida. Existe brincar sozinho e brincar em conjunto? Sim. Tem a possibilidade de você brincar sozinho e você brincar em grupo. Quando você brinca sozinho e em grupo, qual é a diferença entre os dois? A diferença está que quando você brinca sozinho, você pode decidir as suas regras, você pode fazer a brincadeira do jeito que você quiser. Já quando você está brincando em grupo, você tem que compartilhar e dividir, não é? E combinar as regras. Você não vai poder brincar somente do jeito que você quer. Tem outras pessoas para decidir, então vocês vão ter que combinar regras. E cada um tem que respeitar a maneira do outro brincar e respeitar um ou outro para que a brincadeira seja divertida e que todos possam gostar de todas as formas de brincar. Lembrando que quando a gente brinca em grupo, nós temos que combinar. E quando nós estamos brincando sozinho, você pode inventar a sua brincadeira, seja de faz de conta ou de correr. A importância da brincadeira está que quando vocês estão brincando, vocês não estão só brincando. É na brincadeira que vocês também desenvolvem, o corpo humano vai se desenvolvendo, o raciocínio vai desenvolvendo. Quando você brinca em determinadas brincadeiras, você está trabalhando com conceitos matemáticos, de leitura e escrita, de motricidade. Então, olha quanta coisa que a gente aprende brincando, né? Brincando é que nós aprendemos. Tem até um ditado que diz que é brincando que se aprende. E é bem verdade, quando vocês estão brincando, vocês estão aprendendo também. Então, foram esses os conteúdos que nós aprendemos na unidade de história. Brincar sozinho ou brincar em dupla, em grupo, em turmas muito grandes, nos ajuda no desenvolvimento. Escolas diferentes ou iguais, mas a escola é importante para que nós aprendamos a compartilhar ideia, a expressar nossas opiniões, a aprender a conviver com o outro, respeitar as diferenças dos outros, aprender novas culturas, aprender novas disciplinas. Na escola nós estamos sempre aprendendo e a escola é muito importante para o desenvolvimento de toda a criança. E brincar e estudar é um direito garantido para todas as crianças. Então, esses foram os conteúdos que nós aprendemos aqui na matéria de história. Estudem esses capítulos para a prova. Tudo bem, turminha?
Então, essa foi a nossa revisão de hoje. O vídeo vai ficando por aqui. Beijinhos e até a próxima. Tchau!